Romanos, capítulo 9. Normalmente, essa é uma sessão dividida do verso 6 até o verso 13. É a sessão que realmente faz estruturalmente faz sentido, sem dúvida alguma, mas nós vamos nos deter numa subdivisão dela que vai do 6 até o 9, certo? Nós vamos ler até o 13, mas hoje nós vamos expor até o 9 e no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós voltaremos para essa última subseção. Versos 6 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz nessa noite. Rogamos que o Senhor fale conosco e venha desvendar os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, a glória do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O sentido das palavras, é muito importante você conceituar as palavras, né? Nunca é fácil conceituar, eu diria. Talvez a parte mais difícil de um trabalho, não é, seja a conceituação de alguma coisa. A gente consegue até visualizar as coisas, perceber, mas conceituar, às vezes você, sem que a figura seja colocada daquilo que você está conceituando, é muito difícil você capturar toda a imagem. E às vezes os termos, eles vêm por si só carregados de conceitos, mas a palavra, ela, dependendo de onde ela é usada, ela tem significados diferentes, não é? Tem significados diferentes. Então, normalmente, quando se usa o termo, não é, Israel, quando se pensa no termo, a palavra Israel, e quando você usa um critério para interpretar a palavra Israel por si só, isoladamente, independente de onde ela está sendo usada, e você diz assim: a palavra Israel significa os filhos de Abraão, né, e você apenas encerra aqui o seu conceito, ou o povo do Antigo Testamento. Então, esse termo, ele por si só, ele leva a algumas incongruências no processo da revelação, porque nós, em particular, nessa sessão que nós estamos começando a expor, Paulo vai mostrar que, com base naquilo que foi dito nos versos anteriores, não há mais, os judeus não conseguiram compreender a glória do Evangelho de Cristo. E Paulo vai declarar isso em todas as letras. Se você voltar comigo, no mesmo texto do capítulo 9, por favor, ele diz: agora, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para tudo sempre. Amém. Veja, ele diz: ora,
tudo isso lhes foi revelado, e Cristo descende dele, a glória do Evangelho foi dada a eles, mas eles não compreenderam o Evangelho. Então eles foram rejeitados nesses termos. E Paulo então entra para poder conceituar o termo. Veja, a primeira questão que é importante é quando você vai lidar com questão de revelação e passando da antiga para a nova aliança, e eu estou me referindo aqui do Antigo para o Novo Testamento, não é? Normalmente você pode ter uma impressão de um termo no Antigo Testamento que é melhor compreendido no Novo Testamento. Então Paulo agora passa a explicar o que ele quer dizer por Israel. Não é? O que é exatamente isso? Porque se eu compreender Israel, a palavra Israel, como eu assumo sendo simplesmente o povo do Antigo Testamento, então Paulo vai dizer a palavra de Deus falhou. Porque eles não creram no Evangelho e foram rejeitados pelo Senhor. Então, e agora? Como é que eu interpreto isso? Paulo está discutindo. E falando com a igreja, veja, ele está aqui nos auxiliando hermeneuticamente também. Palavras dele, volte comigo para o texto, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Esse é o ponto de partida de Paulo. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Essa é a primeira coisa, porque o que acontece? Ou você vai ter que dar um único sentido para a palavra Israel em toda a Bíblia, e aí você vai ter que ter dificuldade com o termo igreja, você vai dizer igreja é algo espiritual, Israel tem a ver com o povo do Antigo Testamento, ou você vai ter que fazer esse tipo de coisa, ou você vai ter que dizer que a Bíblia falhou, ou você vai ter que fazer o que Paulo fez, interpretar corretamente o que a palavra Israel significa. A primeira coisa que Paulo vai dizer, então, é o seguinte, olhe comigo no texto ainda, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, primeiro passo que Paulo dá, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Essa é a primeira grande questão de Paulo. Primeira coisa, irmãos, e aqui é o espírito daquele que anuncia a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode falhar. Esse é o ponto de partida de qualquer pregador, de qualquer intérprete da Escritura. Quando alguém sobe no púlpito e vai falar das incongruências da Bíblia, ou tentar provar para a igreja que a Bíblia tem falhas, esse não tem o espírito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, a palavra de Deus não pode falhar. O que Deus diz é a verdade. Ele já disse em outro momento, essa é a lógica de Paulo desde então, todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. O princípio de Romanos está nisso, Paulo vai continuamente dizer, Deus é a verdade, Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. A segunda coisa que Paulo vai estabelecer é, cale-se diante dele toda a boca. É aqui, exatamente aqui, onde os nossos argumentos se encontram, ou se calam, ou vão ser respondidos pela palavra de Deus. Primeiro ponto, a palavra de Deus não pode falhar. Antes de qualquer argumento, a premissa central, a palavra de Deus não falha. O que ele diz é a verdade. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não pensemos. E aqui ele está falando não apenas daquele que labora para provar que a palavra de Deus falhou, mas Paulo está falando, não habite o seu pensamento tal coisa. Faça morrer na primeira origem a dúvida que possa assolar o seu coração. Por que, irmãos, que a palavra não pode falhar? Porque primeiro, Paulo diz, é a palavra de Deus. Você entende isso? Se essa é a palavra de Deus, o que Paulo está dizendo, não é a minha palavra. E aí você vai entender que o atributo divino é um atributo da palavra. Deus é a verdade.
A palavra de Deus é a verdade. Não podem ser incongruentes. Por causa da origem dela, porque ela procede da boca de Deus. E Paulo disse isso a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada por Deus. Esse é o termo grego, que é exatamente soprado. Não é, porque a ideia de inspirado pode, se você pensar como um processo de respiração, não é alguma coisa que é tomada para dentro, é para fora. Seria mais expirar do que inspirar nesse termo. Mas se for inspirar como um insight, é pior ainda. A Escritura não é um insight de Deus. A Escritura, ela sai da boca de Deus. Se pudéssemos melhorar, seria a Escritura, ela é o hálito de Deus. Então, se nós dissermos que o que Deus fala pode falhar, eu estou dizendo que Deus falha. Então, uma implicação direta dessa doutrina, irmãos, é simples. Direta dessa doutrina é simples, imediata. Os que se levantam na igreja dos nossos dias para defender profetas atuais e que tentam justificar a prática de tais profetas no nosso dia, tentam dizer abertamente que existe no Novo Testamento profecias que podem falhar. Profecias falíveis. Essa é a realidade do Novo Testamento. Muitos vão dizer, lembre-se, se saiu da boca de Deus e a palavra de Deus pode falhar, Deus pode falhar. Você entende o ponto? Se eu defendo a ideia de que alguém pode profetizar e essa profecia não se cumprir, entenda isso. Isso é algo que precisa ser combatido diretamente. Nunca ninguém vai poder afirmar, essa é a palavra de Deus, se aquilo que foi dito falha. Não existe tal coisa. É por isso que a profecia que não falha é essa que vem da boca de Deus, e da boca de Deus está escrito. Essa é a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos. Primeira coisa, irmãos, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Primeiro ponto de partida. É o começo de tudo. O que é a Escritura para você? Como você se relaciona com ela? Quando você a lê, a quem você escuta? Mas é verdade que aquilo que foi dito também precisa ser interpretado, para que não possamos cair em erros de dizer, porque Deus disse, é assim. Paulo está dizendo, Deus disse, mas o que ele quer dizer com isso é isso, não o que você está pensando. Você entende? O caráter hermenêutico da interpretação é importante aqui também. E Paulo então vai adiante e diz, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aqui está literalmente o ponto que Paulo começa a destacar. Quem deve ser então israelita? Nem todos de Israel são israelitas. Que nomenclatura é essa? Que linguagem é essa que Paulo se utiliza, irmãos? Então, a primeira coisa que a gente vai perceber, daí a razão da subdivisão em duas partes dessa sessão, é que a primeira premissa de Paulo aqui é que os filhos de Deus são filhos da promessa. E na sessão dos versos seguintes, do 10 ao 13, ele vai falar que são os eleitos de Deus. A eleição. Então, promessa e eleição. Nós vamos trabalhar o conceito de promessa e no próximo domingo a gente vai começar a tratar sobre o tema eleição, que percorrerá o resto do capítulo 9 também. Mas aqui, particularmente, Paulo começa a falar da promessa. Como é que Paulo passa a explicar essa distinção Israel-israelita? Israel-israelita. Qual é a distinção que ele utiliza? Veja a sequência do texto, por favor. Ele diz, ora, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Aí Paulo aprofunda, entende? Nem porque nem todo que nasce Israel é de fato israelita. Nem todos que descendem de Abraão são filhos de Abraão. Aí ele vai e cita o texto de Gênesis. Em Isaque será chamada a tua descendência. Você lembra desse momento, irmãos? E aí é interessante, está lá, esse é um texto que tá lá em Gênesis capítulo 21, verso 12. Por favor, venha comigo para esse texto.
Vamos ler a partir do verso 8. Né? Você lembra que Sara deseja cumprir aquilo que Deus havia prometido. Prometeu que eles teriam um filho, mas ela entende que ela é velha demais para ter um filho. E logo, ela então entrega a sua serva para o seu esposo. E ela então vai cumprir a promessa de Deus, segundo os métodos dele. O Espírito anima o coração dela para crer na profecia e ela tenta cumprir do seu modo, não segundo o padrão de Deus. E aí o texto diz, Isaque cresceu e aí lembre-se que essa serva gerou um filho. Não é? O nome do filho foi Isaque. Não é? E Ismael primeiramente. Você tem Ismael, depois Isaque. Quando nasce Ismael, que é o filho que Abraão teve com a serva, né, esse filho, que não é filho da promessa, veja, não é filho da promessa, é filho da serva, da escrava, que Paulo vai falar em Gálatas sobre isso. Abraão recebeu a serva, entregue por sua própria esposa, para que se cumprisse a promessa, nasce Ismael. Acontece que eles dois já estão ali, nasceu Isaque, Ismael já havia nascido, começa o conflito por causa dos filhos. Então diz o texto no verso 8, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Veja, é engraçado que ele nem cita o nome, de tanta chateação, né? O filho, o texto nem cita o nome dele, diz o filho da mulher. Nós sabemos que era Ismael. Aí continua o texto. Disse Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ela revoltada com a situação, dá um conselho para o seu marido. Não é? Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Abraão não quis que isso acontecesse. Então, diz o texto, por causa de seu filho. Veja a ênfase, ele era filho de Abraão. Por causa que ele era seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Exatamente esse trecho aqui é citado no texto de Romanos, que nós acabamos de ler. Em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui nós temos 2 pontos importantes, irmãos. Não, lembre-se disso, alguém pode cair no erro imediato de acreditar, não era porque era filho de Sara e Abraão, por isso é que era o filho certo, não porque era o filho da serva. Você poderia pensar, porque era carnal a coisa, era o filho dela. Mas lembre-se, se você voltar para Romanos, no verso 10 imediatamente, o que Paulo vai falar havia 2 filhos no ventre de Rebeca. Era 2 filhos, gêmeos. Deus escolheu um e rejeitou o outro. Então, não é porque era nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Você entende? Alguém pode imaginar, não, o que está sendo distinguido aqui é o caráter do nascimento de Abraão com Sara. O fato dos filhos terem nascido dele, ou do filho ter nascido dele e dela. E rejeitado porque, Ismael foi rejeitado porque foi nascido de Abraão com a serva, com Agar. Seria essa uma conclusão imediata e apressada que poderíamos tomar, mas na sequência do texto, como nós já frisamos, não é essa uma conclusão óbvia, porque tem 2 crianças, tem gêmeos no ventre de Rebeca, e Deus escolheu um e rejeitou outro. Deus escolheu um e rejeitou o outro. Por isso, então, que nós não podemos já saltar para a conclusão. É por isso que a lógica do texto precisa ser melhor compreendida. Veja, o ponto, então, aqui estabelecido em Isaque será chamada a tua descendência. É nele que vai ser chamada a tua descendência. Então, perceba que o ponto aqui é a promessa. Porque a promessa foi feita a Isaque. Não foi feita a Ismael. É no nome dele que será feita, que será realizada a promessa, não no outro.
A escolha de Deus, entende? O que antecede tudo é quem faz a promessa. O que antecede tudo não é o nascimento natural que está em jogo aqui. O que antecede é a promessa de Deus em dizer, é nele que será chamada a tua descendência. Deus poderia dizer que era outro. Mas ele disse, é ele. É no nome dele. Daí, voltando ao nosso texto, por favor, não é, de Romanos, volte comigo lá, por favor, irmãos. Romanos, no capítulo que nós estamos lendo, você vai se deparar especialmente com essa expressão, voltando aqui para o texto, por favor, deixa rapidamente aqui. O texto diz assim, em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Perceba? Os filhos da promessa. Não, e aí agora veja o plural. Os filhos da promessa. Ele não coloca o filho. É interessante aqui. A mudança é no nome dele que vai ser chamado por causa da promessa. E aí a conclusão de Paulo imediata, então, isto é. Perceba o caráter interpretativo da história do Antigo Testamento. Isto é. Paulo, esse é o significado. Cheio do Espírito Santo, Paulo está dizendo. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Daí você entende, nem todo o que nasce em Israel é de fato israelita. O que está sendo dito aqui não são os filhos que nascem da carne, os judeus necessariamente. E a sequência é como descendência, ser considerado como descendência os filhos da promessa. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Qual foi a promessa feita? Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Por esse tempo eu virei e Sara terá um filho. Essa é a promessa. Nasce Isaque. E aqui, irmãos, começa uma questão intrigante para nós analisarmos também. Primeira coisa importante, quem são os israelitas? Na primeira parte do texto nós aprendemos. São os filhos da promessa. E como é que nós somos filhos da promessa, irmãos? Como é que eu e você somos filhos da promessa? Como nós cremos, como Abraão creu. Foi feita a promessa e ele creu na promessa. Interessante, se você voltar, por exemplo, lá para o capítulo 4 da carta aos Hebreus, o mesmo texto que nós estamos trabalhando aqui, Hebreus, capítulo 4, por favor. Veja o que diz, irmãos, o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 4. Eu falei aqui? Então é Romanos mesmo. Desculpa, é só voltar o texto. Romanos, capítulo 4. Eu quis levar vocês para um lado enquanto dava tempo para eu achar meu texto aqui. Não. Romanos, capítulo 4. Não é? Romanos, capítulo 4. Verso 1 em diante. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Que por diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Veja o que Paulo diz. O nosso pai segundo a carne. O que nós alcançamos? Abraão é nosso pai segundo a carne. Ele está falando aqui como judeu. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, Abraão creu em quê, irmãos? Na promessa que nasceria dele aquele que seria Isaque. Ele diz, olha, tanto é que esse texto é citado literalmente em Gênesis 15, verso 7.
não é? Verso 6, particularmente. Se você volta lá comigo para Gênesis, não é? No capítulo 15, verso 6, só você ver lá, ele vai, no contexto específico, há uma promessa direta da parte de Deus de que nasceria um filho, não é? Quando Deus está fazendo aliança com Abraão, no capítulo 15, no contexto da aliança. E diz assim a partir do verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eu não tenho filhos, como é que você vai cumprir promessa? Eu não sou herdeiro de nada. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Que imagem linda. Você não tem filhos, mas eu vou te dar um filho. Imediatamente esse filho se multiplica. É como as estrelas do céu. Daí você vai entender Israel, Isaque, filhos da promessa. Não apenas o filho da promessa, mas os filhos da promessa. Perceba que aqui no texto, do Gênesis capítulo 15, a imagem é gloriosa. Alguém que não tinha filhos, irmãos, e que tinha uma promessa para ele. Ele não podia ter certeza. E o Senhor ainda dá um desafio a ele. Sai da tua tenda, Abraão. Olha para o céu. Conta as estrelas do céu, se podes. Assim será a tua descendência. De não filho para a impossibilidade de contar. Há uma promessa aqui. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Nós sabemos que o nome Israel, ele vem posteriormente associado a Jacó. Lá no Val de Jaboque, a luta com o anjo, nós sabemos bem disso. E Jacó foi eleito. Era filho, Isaque era filho da promessa, Jacó foi eleito. Rejeitado Esaú, amado a Jacó. Um dia Deus diz: o teu nome será Israel, príncipe de Deus. Porque lutaste e venceste, o teu nome é Israel. Você sabe por que que essa promessa é feita a um? Interessante que em Gálatas Paulo vai dizer, ele não disse aos teus descendentes, mas ao teu descendente. O teu descendente. Ele falava de um, não de muitos. A promessa foi feita a um. E por que a lógica usada por Paulo nesse contexto? Quem é e por que a importância desse termo? Eu queria que você abrisse a escritura comigo para você entender por que que Israel aqui é o foco e por que que os filhos da promessa são aqueles que nascem do verdadeiro Israel.
Isaías, capítulo 49, verso 3, por favor, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Profeta Isaías, capítulo 49. O verso 1 em diante diz assim: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel. Preste atenção. Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Israel, eu vou ser glorificado no teu nome. Acompanhe o texto ainda comigo e veja quem é Israel, por favor. O texto diz assim: Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Israel é o teu nome. Israel, tu és o meu servo. E tu vais fazer a minha vontade. E eu, Israel, vou chamar os de Israel e os de longe no teu nome. Esses são os teus filhos. Esses são os filhos da promessa, não os que nascem apenas em Israel, mas os que creem no nome do Senhor, os que creem como Abraão creu, por isso associado a Abraão, o filho da promessa. Abraão creu na promessa. Esse é o teu nome é Israel. Eu vou ser glorificado no teu nome, diz o Senhor. E eu vou chamar as nações no teu nome. O verdadeiro Israel, o verdadeiro israelita, é aquele que, como Abraão, creu na promessa do verdadeiro Israel, que é Cristo. O verdadeiro Israel. Interessante, você vai se impressionar como o texto do Salmo 24 me intriga muito, mas é um texto também de gloriosa verdade quanto a esse particular. Salmo de número 24, por favor, abra sua Bíblia comigo. Verso 6 e verso 7 diz assim um texto: Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E é interessante, o Deus de Jacó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí interessante, do Deus de Israel. E aí no verso seguinte, ele é chamado: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre Israel, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Esse é o verdadeiro Israel. Nós somos chamados no nome dele, os que creem na promessa do seu nome tão somente. O princípio é que agora, irmãos,
Nós não somos salvos, não somos eleitos de Deus com base na nossa história, com base na continuidade histórica. Nós não somos eleitos porque simplesmente nós pertencemos a uma sucessão. Não é porque você nasceu em Israel. Eu preciso fazer diretamente uma aplicação a você, filho, que está aqui hoje. Não é porque o seu pai creu que você está salvo. Não é porque o seu pai creu que você está redimido. Quando ele te trouxe para o batismo, ele creu na promessa. Esse é um ato de fé. Ele creu na promessa. Mas se você não crê em Cristo, como Abraão creu, você pode ser filho de crente, você pode pertencer à nação de Israel, até por ascendência, mas você não é filho de Deus, não é filho da promessa. Essa é a razão pela qual o texto em seguida, em Romanos, vai colocar filhos da promessa. Perceba, porque o Filho de Deus, que é o verdadeiro Israel, aquele que foi prometido, o Cristo, como diz Isaías no capítulo 49, esse é aquele em quem Deus será glorificado, o meu servo Israel, ele vai operar a salvação para aqueles que são filhos escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. É por eles, então, que ele vem operar. Daí a razão que todo aquele que crê, todo aquele que vai ser chamado filho da promessa, vai crer em Cristo, o Filho prometido de Deus. Isso não é apenas o judeu, isso também é, literalmente também, o gentio, como a carta de Paulo aos Romanos categoricamente vai nos ensinar. William Perkins, no comentário dele de Gálatas, ele faz uma associação interessante com esse texto. Eu queria que você prestasse um pouco atenção nas palavras dele. Não é? Um ponto importante que ele diz, veja, o corpo, diz William Perkins, o corpo, diz Paulo, é um, mas os membros são muitos. Dessa forma, nós somos em Cristo, isto é, a igreja de Cristo. Por isso, Colossenses 1:24, Paulo vai dizer, não é? Eu levo em meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. A igreja é chamada, não é? Aquilo que chama a plenitude de Cristo, lá em Efésios 1:23. Paulo usa essa expressão, a igreja é chamada a plenitude de Cristo. Ele continua, isso pode ser ainda dito que por meio do fato de que a semente de Abraão, e aí ele usa a palavra, a semente é muita, ou a semente ela é variada, e não apenas uma, porque Cristo e todos os crentes são a semente. E aí alguém vai dizer, está vendo? Ora, então quem é a semente? Quem é a semente prometida? É Cristo ou é a igreja? Ele responde, eles são todos um. São todos um. No que diz respeito a um. Porque a bênção é dada por Deus, que foi aquele que deu Cristo primeiro. E ele deu a bênção a Cristo. O primeiro a receber a bênção foi Cristo. E por Cristo, todos que creem nele recebem a mesma bênção. É por isso que é Israel o centro. Ele é quem recebe e nós recebemos dele. É por isso que no nome dele Deus será glorificado e o seu povo será abençoado. Gálatas 3:28, Paulo diz, todos são um em Cristo. Efésios 1:10, Paulo diz, ele ajunta todas as coisas no céu e na terra em um cabeça, que é Cristo. A promessa que foi feita a Abraão, primeiramente foi feita a Cristo. E então em Cristo, para todos os que creem no seu nome.
a promessa primeiro foi feita a Cristo. E depois todos os que creem no seu nome. Sejam eles judeus ou gentios. Por que essa é uma conclusão tão importante nessa narrativa, irmãos? Porque eles apontam a diferença das promessas da lei e do evangelho. As promessas da lei, elas são dirigidas e feitas para uma pessoa, particularmente. As promessas do evangelho são feitas e dirigidas a Cristo e, consequentemente, a todos aqueles que creem no seu nome. A lei, a promessa, a Cristo e em Cristo a todos os que creem no seu nome. Ainda, nós aprendemos também que nós podemos reconhecer essa comunhão que existe entre Cristo e nós, tão profunda. Cristo é o mediador, é o primeiro de todos os eleitos, e nós eleitos nele. Cristo é o primeiro a ser justificado, isto é, livre de nossos pecados. Ele nunca cometeu pecado, e nós justificados nele. Ele é o herdeiro do mundo, e nós herdeiros nele. Ele morreu sobre a cruz não como uma pessoa privada, mas como uma pessoa pública, representando todo o verdadeiro Israel. Ele, o Israel, morre pelo verdadeiro Israel. Ele morre por todos aqueles que ele veio salvar. Da mesma maneira, ele ressuscita da morte e se assenta à mão direita de Deus, e com ele nós estamos assentados também. E aqui, irmãos, está o fundamento da perseverança, da continuidade, da segurança do crente. Todos nós somos verdadeiramente filhos de Deus se cremos no nome do Redentor, nas promessas de Cristo. Porque o ofício de Cristo, irmãos, ou a obra de Cristo, para a qual ele foi enviado, é para receber a promessa de Deus por nós e aplicá-la a nós. Essa obra é feita somente por Cristo, sem impedimento e sem arrependimento da sua parte. O selo e o fundamento da nossa salvação é isso aqui, de que Deus aceitou e nos conheceu em Cristo. Deus nos aceitou e nos reconheceu e recebeu em Cristo. Perceba que agora a nossa segurança está no fato de que, se nós estamos em Cristo, tudo que foi dado em Cristo, se for tirado de nós, é tirado dele, porque nós recebemos das mãos dele. Por isso, a promessa é o fundamento. Nós cremos na promessa. Uma multiplicação direta é que nós podemos fugir de alguns erros básicos no nosso entendimento doutrinário. Primeiro deles, a imaginação de que, porque Deus soube de antemão que nós iríamos crer, então ele nos escolheu, por exemplo. Porque Deus sabia que eu iria crer, então ele me escolheu. Ora, isso daria um sentido contrário. Veja, irmãos, perceba que aqui eu não sou salvo simplesmente porque eu criei na promessa. Eu sou salvo porque Cristo, porque Deus prometeu. Você entende? É a promessa dele. Não é a minha fé que está em primeiro ponto. É a segurança está na promessa que ele fez. Ele quem fez a promessa. Não é o primeiro passo, não é minha fé, é a promessa dele. Foi ele quem fez a promessa. Essa segurança, assim como Paulo começa dizendo, a palavra de Deus não pode falhar, ou não haja falhado, isso ele dá a mesma convicção quanto a promessa. O fato dele ter prometido é segurança para nós. E ele prometeu, se nós cremos no seu nome, nós somos salvos. E a promessa é o fundamento. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos porque ele prometeu, mas nunca somos salvos porque basicamente e fundamentalmente nós cremos no primeiro passo. A nossa fé, como Paulo vai dizer em Romanos 5,
ela é o meio pelo qual nós recebemos a salvação que nos foi prometida. Agora veja ainda, irmãos, é possível ainda nessa caminhada, além de fugirmos desses erros graves, doutrinários, confiando mais na nossa própria força do que na promessa de Deus. E lembre-se que Deus fez a promessa a Abraão, aquele que não tinha um filho, mostrando a ele as estrelas do céu. E ele ali creu na promessa. Nós sabemos que a fé é dom de Deus. Porque nós somos salvos pela promessa, nós somos filhos de Deus, porque Ele prometeu, lembre-se disso. Por isso nós somos filhos da promessa. Filhos da promessa. Isso é um conforto contra a consideração da nossa indignidade. Você pode dizer, eu sou indigno da misericórdia de Deus. Você pode pensar, eu sou indigno da misericórdia de Deus. E por isso não há esperança para mim. Você nunca pode dizer isso, irmãos. Porque o verdadeiro Israel recebeu por nós todo o benefício da salvação. E nós nada fizemos para merecer a graça de sermos escolhidos antes da fundação do mundo. Nada nós fizemos. Que indignidade eu teria que não foi tratado por Cristo na cruz do Calvário? Que culpa eu carrego que não foi levada por Cristo? Que condenação eu mereço que Cristo não sofreu na cruz? É verdade, tudo começa com o princípio de indignidade. Nós somos indignos, mas logo, quando aprendemos essa doutrina, nós aprendemos a dignidade suficiente nele. Se você dizer o seguinte, se você imaginar o seguinte, eu preciso receber a promessa da mão de Cristo. Eu ainda preciso receber. E você está fraco nisso. Ele não pisa. Ele não destrói aquele que está sem forças. Ele levanta. E é a palavra do salmista. Ele levanta do monturo e faz assentar com os príncipes. Tudo começa, não porque primeiro nós conhecemos a Ele, mas porque Ele conhece o seu povo. Porque Ele conheceu a Cristo. Aqui começa todo o princípio da revelação. Primeira coisa, não passe pelo seu pensamento que a palavra tenha falhado. Porque não é de Israel aquele simplesmente que nasce em Israel. Nem todo que nasce em Israel é israelita. Mas todo aquele que é filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Houve uma promessa um dia, irmãos, no dia em que o homem caiu no pecado e foi dada condenação para toda a humanidade. Deus disse, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. O que fez a promessa foi o que nos escolheu antes da fundação do mundo. O que fez a promessa é o que nos escolheu antes da fundação do mundo. Quem são os israelitas? Os que creem no verdadeiro Israel, Jesus Cristo. Interessante você pensar nisso, sabe por quê? Quando você vai para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus particularmente, Lucas descreve Jesus como o segundo Adão. Você vai lembrar disso. Na genealogia que é posta para Lucas, ele coloca Cristo como Adão como último da genealogia, e no capítulo 4, Cristo é levado para ser tentado por Satanás no deserto. Em Mateus, Jesus Cristo, ele está recebendo o batismo, e logo depois do batismo, ele é tentado. E ali, para Mateus, Cristo é o verdadeiro Israel. Perceba isso, irmãos. Cristo é o verdadeiro Israel. Para Lucas, ele é o segundo Adão. Para Mateus, ele é o verdadeiro Israel. E aqui, Paulo, usando a linguagem bíblica desde o período de Gênesis, ele está dizendo que o filho da promessa
é aquele que nasceu de Sara e Abraão, veja, mas não porque nasceram no aspecto da carne, mas porque foi prometido, o foco é a promessa, não um nascimento carnal. Nós sabemos que a promessa foi feita claramente no Egito e foi feita no deserto. Nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O verdadeiro Israel veio, foi glorificado, glorificou o Pai, recebeu toda a promessa, cumpriu toda a vontade de Deus e deu aos filhos eleitos do Pai antes da fundação do mundo. Agora, nós podemos dizer, nós somos israelitas, irmãos, porque como Abraão, nós cremos. Nós somos israelitas. Não porque nós nascemos em Israel, mas porque recebemos do verdadeiro Israel todo o benefício para a nossa salvação, Jesus Cristo. Olhando para a certeza da sua própria salvação, você pode ter a garantia de que você está em Cristo, você está seguro. Porque a promessa e a palavra de Deus não pode falhar. Ele não pode falhar. E se você está sem Cristo, imagina você agora, nessa situação agora, diante de Deus, sem Cristo. Quem é você? Quem é você exatamente? Diante de Deus. Você se acha quem diante de Deus? Que benefício você recebe da parte de Deus? E com base em que você recebe esse benefício da parte de Deus? Se você não é israelita, irmãos, verdadeiramente, porque não creu em Cristo, não depende dele, você é tratado exatamente como gentil. Você está fora, você não conhece a Deus, as promessas não são para vocês e a graça vocês nunca vão conhecer. Daí a necessidade hoje de você se arrepender dos seus pecados. Nunca você vai conseguir receber da parte de Deus benefício que não venha das mãos de Cristo. Nunca. Essa é a única sorte, a única razão que você tem hoje para ser salvo. Quanto aos nossos filhos que estão aqui, como é importante dizer isso a vocês. Vocês vêm à igreja todo domingo, vocês se assentam ao lado dos seus pais todo domingo, vocês veem a ceia do Senhor, vocês escutam algumas vezes serem chamados a participar da ceia crendo e participando da ceia quando vocês puderem manifestar sua fé publicamente. Vocês precisam entender, filhos, isso aqui é importante, vocês não vão ser salvos porque vocês simplesmente pertencem a uma família que tradicionalmente é crente e serve a Deus. Você precisa individualmente professar sua fé. Individualmente. Você precisa crer na promessa. Um único filho. O filho da promessa. Ele é o Pai. Esse filho é o Senhor de uma multidão de estrelas que nós não podemos contar. Naquele dia, quando Abraão foi chamado para ver os céus, sem filho ainda, lá estava eu e você. Lá estava eu e você. Nas estrelas que não se podiam contar. Quando Cristo, o verdadeiro Israel, orou, disse: Pai, eu rogo também por aqueles que hão de crer, não apenas por esse, mas por aqueles que ainda hão de crer no Evangelho. Ele orou por nós.
certamente, todos nós que estamos em Cristo somos israelitas verdadeiramente. Por isso, o que Deus prometeu, Ele não falhou. As promessas feitas a Abraão são nossas. A terra prometida, nós habitaremos e viveremos com Ele para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero que você curve sua cabeça por algum instante, por favor. Senhor nosso, nós exaltamos o Teu nome, porque em Cristo Jesus nós recebemos as promessas que foram ordenadas por Ti mesmo. A Tua palavra diz ainda, Senhor, que em Cristo está o amém, as promessas do Senhor. E é nele que nós recebemos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e nos entregou pelas mãos do verdadeiro Israel. É por isso, Senhor, que num único filho, o Senhor teve muitos filhos. Em Cristo, Teu Filho unigênito, o Senhor teve muitos filhos. E nós somos Teus filhos, porque o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, fez tudo aquilo que foi ordenado por Ti e recebeu nas mãos todas as promessas que agora recebemos quando cremos no Teu Evangelho. Bendito seja o Senhor, porque nos concede todo o bem em Cristo Jesus. No nome dEle nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.